Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Bom, começando agora mais um programa Cultura Geral, hoje um programa super especial, né? A gente está recebendo aqui a Macota, né, que é da promoção da igualdade racial da Prefeitura de Belo Horizonte, e a gente vai discutir o Atlas, um pouquinho, né, do Atlas da violência, mas não é o Atlas em si, a gente vai discutir aqui por que estão exterminando as pessoas negras, né? O Atlas fala muito claro isso. O Atlas da violência foi uma pesquisa feita pelo IPEA entre 2005 e 2015, e ele revela o seguinte: para cada 100 pessoas mortas por homicídio, quase 72 são negras, né? Então, a gente não poderia deixar de discutir esse assunto com quem é de fato representante dessa pauta, que é uma pauta extremamente importante, extremamente atual, e como disse a minha amiga Duda Salabert, eu não canso de repetir essa frase: a qualidade de ser humano, ela não é dada a gente precisa conquistar. E até bem pouco tempo atrás, os negros não eram considerados gente, né? Então nós não éramos considerados gente, né, de fato. E para a gente legitimar toda essa discussão, nós precisamos trazer sempre à luz da televisão, à luz da informação, as pessoas que têm, entre aspas, legitimidade para poder falar isso, que eu acho que todo mundo que sente na pele o preconceito tem legitimidade para poder falar, né? Mas tem aquelas pessoas que estudam esse assunto e são militantes de fato desse assunto. Macota, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui, e é muito enriquecedor a gente tratar desse assunto, que é um assunto tão atual e tão cruel, né? Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo, boa tarde, Betão. Bom, é um assunto atual e triste, né? Uhum. Porque em pleno 2018 a gente tem que vir aqui falar novamente, discutir novamente, pensar novamente formas de não ao genocídio à população negra nesse país, é uma coisa muito absurda, né? Ô, Léo, tinha que te pedir um socorro para você vir também, para me ajudar, né, a fazer essa pauta tão importante que é falar, como nós falamos com a sua mãe semana passada, que é psicóloga. Tratamos dos aspectos psicológicos, né? Falamos muita coisa, e é importante também dar esse contraste no programa, assim, de pessoas que às vezes, por exemplo, não têm essa gama de estudo e também ficam um pouco fora dessa realidade, fica em outra bolha social, né? Seja muito bem-vindo, e é um prazer te receber aqui, como sempre, né, toda semana. Mas é importante trazer você também, trazer alguém para a gente poder fazer esse diálogo e esse diálogo render para que as pessoas se sintam pertencentes a esse tipo de discussão. Obrigado, Betão. Olá, pessoal de casa. É um prazer eu estar participando mais uma vez do programa com uma pauta importante como essa. Como sempre, né, a gente vem discutindo a questão do racismo, do preconceito. Vai e volta, vai e volta. O programa tem 3 anos e é sempre atual esse assunto. Sempre está voltando nesse assunto, então para mim é uma honra estar participando e poder ajudar de alguma forma e aprender aqui também muito com a Macota. Macota, deixa eu te perguntar uma coisa, e vamos começar esse bate-papo. O rei da Nigéria esteve aí. Conta um pouquinho dessa história do rei que esteve aqui. É muito importante a gente tratar desse assunto e falar da importância do empoderamento da pessoa, né, para nós que somos negros, entender qual é as nossas raízes e acreditar que a gente precisa também acreditar que a gente pode, né, Macota? Então, Belo Horizonte recebeu agora de 14 a 16, né, até sábado, isso, ele foi embora no dia 17, o rei de Ifé, né, ele é o Oni de Ifé. Ifé, para quem não sabe, é uma das cidades, né, da Nigéria. Este rei, ele é rei por, vamos dizer assim, por escolha de tradição e, logicamente, que ele influencia nas decisões do Estado. Então, ele esteve aqui também, fora com a comitiva real, tinham pessoas do governo da Nigéria. E foram 3 dias muito, muito intensos, muito bons. Ele conversou, né, ele esteve num ato na Lagoa da Pampulha, logo que ele chegou, ele foi fazer um ato na Lagoa da Pampulha. Nesse mesmo dia, ele foi à Lagoa do Nado. Depois, ele esteve conosco no Palácio das Artes,
fazendo uma palestra magna. No dia 15, ele esteve uma atividade em Sabará, mas aí houveram atividades durante o dia com outras pessoas da comitiva. Nós, particularmente, a PBH foi parceira do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricionais dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Então, no dia 15 à tarde, a gente pôde receber no Cefet, no Campus 1, uma sacerdotisa do culto de Obatalá de Ifé. E aí foram uma conversa muito proveitosa. E para nós, a pauta mais impactante em si foi a visita dele ao Quilombo do Mangueiras, né, que é em Belo Horizonte, ali no Arão Reis, quase indo para destino Santa Luzia. E ele esteve lá no Quilombo, e a fala do rei, ela é sempre muito no sentido de que né, somos um povo só, né? O sangue que corre na veia de um é a mesma cor, o mesmo sangue que corre na veia do outro. A humanidade, né, existe dados científicos e existem dados históricos no continente africano, né, que fala que a humanidade nasce de fé. Então, na perspectiva dele, somos todos súditos dele, porque toda a humanidade nasce de fé. Aí ele falou muito na perspectiva de sermos irmãos, não à violência, não ao racismo. É importante o desenvolvimento econômico dessa população tão segregada. Foi assim, foram dias assim bem intensos de uma pessoa que é o rei, né? Oni quer dizer rei dos reis. Para quem não sabe, né? Você encontra no continente africano mais de um rei em alguns países, né? Isso se dá pela questão geográfica, histórica daquele local. Então ele é o rei dos reis porque ele é de fé, de onde nasce toda a humanidade. Mas uma pessoa simples, tranquila, é um rei mesmo, né? Assim, para nós, quem nunca tinha visto um rei, eu particularmente nunca tinha, não, aí eu minto, né? Porque eu estive no Fórum Social Mundial, eu estive com 2 reis do Benin e uma rainha. Mas em Belo Horizonte era a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar com o rei do povo Yorubá, porque os 2 que estiveram no Fórum Social Mundial em Salvador e a rainha são do Benin. Então é do povo Fombê. Este é do povo Yorubá, e que se dá as diferenças, né? São reis de povos diferentes, que quando você chega no Brasil, né, você vai encontrar aqui guardado, resguardado pelos povos tradicionais de matriz africana, chamados de povo de terreiro, a cultura, né, os saberes de fazer desses povos que aqui chegaram escravizados. Então foi assim, foram dias intensos, proveitosos, uma fala bem humana, uma fala bem atenciosa, uma fala de que a gente precisa resistir, mas a fala dele ao mesmo tempo vai no sentido de que ele crê, né, e está fazendo o possível para isso, de que a humanidade vai tomar um caminho de não ao racismo. Acreditar que é possível, por exemplo, às vezes as pessoas ou está vendo o programa, vai ver depois o programa e tal. É possível que essas pessoas consigam se identificar com um rei quando você fala, por exemplo, que um terreiro é um legado de um ancestral nessa qualidade. Desses povos, né? Isso. Como fazer com que a sociedade absorva isso de uma forma tranquila? Falou assim, olha, a cultura africana está mais presente na sua vida do que às vezes você pensa. Como que a gente trabalha isso? Por exemplo, né, tem uma questão que eu costumo citar que é bem simples. Por exemplo, nós temos 3.500 palavras do quibundo na língua brasileira, né, como bunda, moleque, caçula e por aí vão. 3.500 que a gente fala no nosso cotidiano, e em Minas principalmente, quitanda, né? Então, só para começar, então você tem essas 3.500 palavras. Quando você encontra qualquer africano em território brasileiro, eles sempre falam que eles se sentem em casa, né? Pelo modo de ser, de viver. Quando você pega Minas, a culinária mineira, que a gente chama de culinária mineira, é a culinária afro-mineira. Aí você vai para dentro dos terreiros, aí essa culinária está posta nos terreiros, que é de lá que elas surgiram, no dia a dia daquele terreiro, né? Então, assim, a questão é as pessoas abrirem o olhar para, vamos dizer assim, para identificar, para se perceber, né? Ou às vezes o olhar de estar em alguns lugares, em alguns espaços, para poder falar assim, poxa, realmente, né? Eu faço isso, eu como isso, eu me comporto assim. Por exemplo, o negro mineiro, ele é um negro geralmente muito retraído, não negro. A população mineira é uma população
desconfiada, retraída, meio assim observadora. Isso tudo é natural dos negros bantos que aqui chegaram e que vieram para trabalhar em Minas. Então isso dá para a população mineira, né, um jeito identidade. Assim, uma identidade observadora, né, desconfiada. Sim. Então se você vai, por exemplo, se você vai, pega uma pessoa de Angola, toda pessoa de Angola que eu conheço fala, gente, estar em Belo Horizonte ou estar em Minas Gerais é quase que a mesma coisa de estar em Angola. Então acho que a gente precisa abrir o nosso olhar e precisamos também, ao mesmo tempo, construir, temos aí a 10639, que fala do ensino da história da África nas escolas, né? A gente precisa realmente praticarmos essa lei e assim, por exemplo, nós estamos com um projeto que foi apresentado para nós pelo Fórum Nacional de Segurança Alimentar, que ele propõe da gente fazer com as como é que fala, as nutricionistas das escolas, uma capacitação de identificação na culinária mineira dessa comida, às vezes chamada comida de terreiro, mas que está na culinária mineira. Então, às vezes é só querer fazer. Há muitos anos atrás eu participei de um projeto onde uma professora de matemática falava que estava ensinando para as crianças cálculo de ângulo a partir dos golpes de capoeira. Sim. A calcular a partir de... Ela às vezes pegava um rabo de arraia, aí para o ângulo que a perna fez, naquele movimento, a velocidade, a força imprimida, quanto a pessoa pesava para poder atingir isso. Olha que coisa simples. E são coisas do nosso cotidiano. Então, acho que o que a gente precisa realmente é combater o racismo, tirar ele das nossas vidas e fazermos um exercício de enxergarmos que o povo brasileiro não tem como, né? Somos um povo descendente desse continente, não tem como negar. Uma outra coisa interessante, e Léo, isso é importante, eu vi algum documentário, até passei aqui na televisão, no mês de maio, eu fiz uma série de programas, e nesse programa da semana do 3 de maio, eu coloquei um documentário que fala sobre o tráfico negreiro naquela época. E aí, o que tinha no documentário? Engenharia, agronomia, agricultura, as formas de saber, de metalurgia. Tecnologia. Isso foi apropriado pelos europeus dos africanos, né? Isso. E isso é negado, assim. Quem ensinou, por exemplo, a agricultura para o branco, para os europeus, foram os africanos. Eles é que ensinaram. Isso aqui, essa terra é boa para plantar isso, aquela é boa para plantar aquilo e tal, tal. E tanto é que a gente tem da África muita coisa, né, na nossa natureza que é ligado, que vieram nos navios negreiros também. Fazer com que a pessoa aceite essa coisa, assim, se perceba dentro desse universo cultural, é muito difícil, né? Eu acho que, gente, combater o racismo, ele não é uma coisa fácil. E tirar o racismo das nossas vidas não é um ato fácil, né? A população, principalmente a população brasileira, ela foi construída para ser uma população racista. E a população negra também foi ensinada a população negra né, que ela deveria ser submissa, que essa população não vale nada. E aí quando você vai para a escola, por exemplo, né, porque assim, nenhum de nós nasce grande, né? Né, nós temos lá num bebê. Aí, quando você vai para a escola, o que você aprende da população preta, né? A gente está nos livros de história e vendo a gente o quê? No açoite, né? Sendo açoitado, né? Num trabalho bem árduo. Então a gente não é citado de forma humana, né? Quando aí, aquela questão dos museus que estavam falando anteriormente, a gente não se vê nos museus, né? E quando se vê também nesse processo falando que a gente era escravo. Né? Nós não fomos escravos, nós fomos escravizados. É diferente. E toda pessoa, todo ser humano, quando se tenta escravizar ele faz um processo de tentativa do contrário. Então também não é contado também que no processo de abolição, dessa falsa abolição da escravidão, houveram várias atitudes dessa população preta nesse sentido, né, que levam a essa falsa abolição, mas que levam. Aí quando você, por exemplo, assiste determinadas novelas, né, novelas que tratam do período da escravidão, o movimento abolicionista é sempre colocado que os branquinhos fizeram um movimento abolicionista. Falei, como?
Como foi isso, né? Nós ficamos lá parados no açoite esperando eles fazerem um movimento abolicionista. Claro que não. Quando você vai falar, por exemplo, de movimento feminista, né? Movimento feminista. Nasceu aí na década de 70. Eu falei, como? Mas as mulheres que vieram nesses navios negreiros, ou mesmo quando você pega a história da África, né, de 7.000, 8.000 anos atrás, você encontra, talvez não o movimento feminista da forma como vem ou coloca o movimento feminista, mas sempre teve a mulher sempre buscando o seu lugar e garantindo o seu lugar. Né? E a gente tem isso também na história da escravização, na história dos quilombos, né, das mulheres que, aí nascem as irmandades, as mulheres que vão fazer o processo, né, abolicionista, né, que elas vendiam quitutes, lavavam, passavam, cozinhavam, para poder dali ter o dinheiro, ou o ouro, né, para poder fazer o processo de compra das pessoas, né, das pessoas escravizadas. Então, quer dizer, desconstruir esse racismo, eu acho que uma das formas, e que é uma forma assim, coerente, é desconstruir a partir da história. Sim. Porque não dá para falar que, não dá para negar a nossa participação na construção desse país tão rico. E não dá para a gente ficar relegado às periferias, né? Sem sombra de dúvida. Isso é inclusive uma conversa que nós tivemos aqui, Léo, que é interessante, que eu fui no lançamento do livro, nós tivemos uma conversa antes de entrar aqui, vir aqui para baixo e tudo, e a gente estava falando assim, que, por exemplo, você vai fazer uma fotografia, além do fotógrafo tentar, ou então do editor, né, tentar tirar o negro ali do enquadramento, tá certo? Você tem um problema também das pessoas que conseguem um determinado tipo de conhecimento e não puxam o resto, por causa desse problema da baixa autoestima, né? Basicamente, em cima disso que eu fico discutindo, então. Como é que você vê todo esse movimento e como é que você vê essa coisa da gente ir e voltar falando, por exemplo, que nós somos iguais, né? Que a humanidade não tem necessidade de ter classificação, o mundo não é binário, né? Você tem que falar assim, o certo e o errado, o preto e o branco, o feio e o bonito e tal. Essa coisa da beleza humana, ela ser transcendental, é muito difícil de ser compreendida. Como é que a gente trabalha isso, principalmente assim, nas gerações que vêm por aí? Como é que você vê tudo isso, né? Assim, como filho de psicólogo? E um olhar de fotógrafo é interessante para isso, porque eu acho que assim, um fotógrafo profissional, eu acho que a lente revela muito da identidade de cada pessoa, né? Como é que você vê isso? Bom, a gente pode começar esse assunto com um pouco que a gente conversou aqui antes de começar o programa, que foi com a observação que você tinha feito a respeito do fotógrafo de negro, né? Me chamou a atenção isso porque existe uma técnica realmente para fotografar pessoas negras que é em relação à maquiagem, exatamente pelo ajuste de iluminação. E quando ela me falou que não, que era porque o fotógrafo os fotógrafos tentam tirar a pessoa negra da cena, eu fiquei surpreso aqui com essa observação. Eu estava pensando que era uma coisa técnica e a gente estava batendo de novo numa tecla do preconceito, do racismo, da não participação do público negro no que era legal ou não sair na mídia. Né? E eu comecei a pensar, igual a gente está escutando a Macota falando o tempo todo aqui, eu estou pensando em relação às fotografias que eu faço. E realmente é difícil eu conseguir modelos ou clientes negras, talvez pela essa questão de autoestima, talvez pelo que a mídia coloca como a toque de caixa como padrão de beleza, o que tem que ser vendido. Coisa da boneca ali, aquele teste da boneca. Teste da boneca. Então, desculpa, pode ser por causa disso a baixa procura por ensaios do público negro. E em relação a essa demanda de violência que a gente vem vendo, a gente discutiu um pouco semana passada sobre isso, o certo ou errado que você cita. A gente para pensar, por exemplo, na sociedade que a gente vive hoje, muito fácil a gente falar com quem é desconhecido, com dados que passam para a gente. Mas, por exemplo, Macota, você que ocupa uma posição de destaque, que defende a causa negra, por exemplo, você enfrenta esse tipo de realidade no seu dia a dia, ou para você é um pouco diferente, por você estar na linha de frente, ter uma autoestima estabelecida, saber da sua importância,
Ou você realmente sente isso no dia a dia? Pode ser uma iminência de uma violência, de um preconceito que está ao lado? Não, gente, a população preta, independente de onde ela está, ela sempre sofre a violência, né? A gente, por exemplo, a gente tem no Brasil, às vezes, caso, por exemplo, de jogador de futebol que estava dirigindo um carro, era um bom carro e foi parado pela polícia, né? Pessoa que chegou, às vezes, para fazer um show e não pôde fazer um show, porque quem contratou não sabia, às vezes, necessariamente, que aquela pessoa era negra, ou às vezes sabia, mas quem estava lá na portaria não sabia. Então, a nossa população preta, a gente sofre o racismo independente de onde a gente estiver, né? Ano passado, eu passei por um fato, que foi, inclusive, no mês de novembro, quando eu estava passando pela Praça 7, já pela terceira vez, um dito cujo que prega ali sempre, eu já tinha passado, ele andava atrás de mim falando que eu não era do demônio, que eu era do demônio, que eu não era de Deus, e eu já tinha avisado para ele da segunda vez que não haveria a terceira. Que a primeira eu estava com pressa, larguei para lá. Aí eu tive que perder uma manhã de 8 horas da manhã até 15h30 da tarde para chegar no finalmente do boletim de ocorrência ser feito, e aí colocaram como aquela coisa, né? Injúria racial, porque diz que ele disse que eu era do demônio isso aquilo porque eu sou preta, né? E também pela minha forma de vestir, né? Porque quase sempre eu estou de turbante. Então a gente sofre essa violência o tempo todo. E essa do fotógrafo evitar a gente em determinados espaços, ela é nítida, assim. Se você vai para uma discussão, dependendo dos assuntos, muito pelo contrário, o fotógrafo quer registrar você, porque às vezes é interessante para aquela pauta você estar naquele local. Mas, por exemplo, se você vai para um assunto que eles consideram que a população preta não deveria estar ali, o fotógrafo evita bater foto no ângulo onde você esteja. Ele evita mesmo. E aí, quando é o caso, às vezes, de um fotógrafo fotografar a gente, a maioria das vezes a gente sai muito escuro na foto, ou sai muito claro, que acho que eles fazem um processo de clareamento da foto. Não tem uma foto preto e branco, que aí coloca todo mundo do mesma coisa? Ela põe preto e branco? Aí... Estoura a imagem. Hein? Estoura a imagem. Estoura a imagem? Ou estoura a imagem ou fica subexposta, né? Queria até mandar um abraço ao meu grande professor Luciano Nunes, quando eu comecei a estudar fotografia, e uma das principais coisas que ele me ensinou quando eu comecei a fotografar foi isso. Ele falou assim: Léo, você tem que ter a consciência de como fotografar as pessoas negras. É diferente, o tom de pele é diferente, então você vai fazer a fotografia e vai fotometrar na pele da pessoa. Se tiver uma pessoa de tom de pele mais clara ao lado, fotometra e coloca o meio termo. Desculpa, gente. Então... Te dá um mel a hora que acabar. Pois é, esse tempo... E então ele me mostrou a importância disso, porque às vezes o fotógrafo não está preocupado com isso e não vai valorizar a pele da pessoa negra naquela situação, porque está a câmera calibrada para uma pele mais clara. E se ele também não faz a mudança da câmera para fotografar a pele de pessoa mais clara, a pessoa sai igual um fantasminha. Então, ele colocou essa importância para mim o tempo todo, falando: Léo, dê importância para quem você está fotografando. Entendeu? Então, a técnica é muito apurada para fotografar a pele negra e é uma beleza. Bom, deixa eu fazer um intervalinho. Vou fazer um intervalo, 1 minuto, a gente está de volta e eu quero passar um videozinho que eu acho que é interessante para a gente poder ilustrar essa parte final do programa, que a gente já está indo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Tradição em Nova Lima há 19 anos, a Escola de Bailados abre as portas para receber 100 novos alunos no segundo semestre deste ano. Os candidatos selecionados pela direção da escola vão cursar a partir de agosto as aulas de jazz e balé. Uma grande satisfação poder estar mais uma vez aqui fazendo essa seleção para novos alunos da Escola de Bailados para o segundo semestre de 2018. Sempre com apoio incondicional da Prefeitura de Nova Lima, da Secretaria de Cultura, que abre espaço para esses jovens talentos. Gostaríamos de aprovar todos, mas não temos vagas para poder acolher todos. Mas a gente vai tendo um pouquinho de jogo de cintura e vendo o que consegue. A todos, sejam bem-vindos novos alunos da Escola de Dança.
Com tantos anos na cidade, a Escola de Bailados segue formando artistas cidadãos e promove a arte por meio da dança. Atualmente, cerca de 700 alunos estão matriculados nela. Trabalho de flexibilidade, natural, porque tem coisas que a gente não consegue desenvolver. E se ela já vem naturalmente com uma vantagem, ela tem uma possibilidade de chegar, né, lá na frente bem maior. Com as qualidades de flexibilidade de pé, de joelho, de bacia, né, alongamento de tronco para frente, para trás. Quando a gente fala de qualidade física, a gente não se refere se a pessoa é magra ou se está acima do peso. É principalmente trabalho articular, amplitude de membros superiores e inferiores. Fala, cidadão! Minha amiga é mãe, tem uma filha que faz a aula aqui em Nova Lima, desde o ano passado. E ela me falou super bem da escola. Aí eu resolvi trazer minha filha, porque ela ama dançar. Se Deus quiser, ela vai passar. Eu já trouxe minha filha, mas como ela tinha muita vergonha, ela não sobressaiu para fazer o teste. Mas esse ano ela já está mais madura um pouco, aí ela conseguiu estar vindo e participando dessa seleção. E é muito importante, né, dando uma oportunidade para as crianças mesmo, ter a mesma profissão. A Escola de Bailados de Nova Lima está localizada na rua José Neri dos Santos, número 109, no bairro Vila Operária. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Muito bem, estamos de volta com o programa Cultura Geral. Vou passar um videozinho que eu captei na internet, no YouTube, e a gente vai falar é só uma ideia do que a gente vai tratar aqui com relação à violência ligada às pessoas negras. Vamos assistir todo mundo junto. Vamos fazer o seguinte, nós vamos te mostrar algumas imagens agora. Diga em voz alta ou só pelo pensamento se você viu uma arma ou um objeto diferente de uma arma. Como você acha que foi? A maioria das pessoas que faz esse tipo de tarefa confunde mais facilmente a furadeira com o revólver quando logo antes da furadeira aparecer é apresentado rapidamente o rosto de uma pessoa negra. Mas quando o rosto de uma pessoa branca é apresentado antes da furadeira, as pessoas confundem bem menos a furadeira com o revólver. Se você acha que viu um revólver nas duas últimas vezes que mostramos as imagens, você cometeu esse mesmo erro. Essa é uma tarefa que foi usada em uma pesquisa para estudar o preconceito. Um caso dramático pode nos ajudar a entender o que está por detrás dessa tarefa. Em 1999, um jovem negro e imigrante chamado Amadou Diallo morava nos Estados Unidos e estava na porta de sua casa à noite, quando foi abordado por 4 policiais em uma viatura. Assustado com a abordagem, Amadou tirou a sua carteira do bolso, mas logo depois disso ele foi atingido por 19 tiros, dos 41 tiros que os policiais dispararam contra ele. Eles confundiram a carteira de Amadou com uma arma, assim como muitas pessoas confundem uma furadeira com uma arma na tarefa que fizemos no início do vídeo. Antes de falar mais sobre preconceito, vamos entender um pouco melhor sobre o que está por detrás dele. Uma das coisas mais básicas e espontâneas que a nossa mente faz é categorizar. Isso ocorre porque o cérebro não dá conta de processar todas as informações disponíveis em um ambiente, e por isso ele costuma usar atalhos na hora de processar informações. Categorizar coisas economiza nosso tempo, nossa atenção e nos torna mais preparados para lidar com mudanças no ambiente. Mas categorizar também pode nos levar a erros, principalmente quando o que estamos categorizando são pessoas, e nós fazemos isso o tempo todo sem nem perceber. Categorizamos as pessoas em diferentes grupos, como mulheres, japoneses, americanos ou roqueiros. Esses grupos são diferentes exemplos do que chamamos na psicologia de estereótipo. Um estereótipo é aquilo que acreditamos sobre como são as pessoas que fazem parte de um determinado grupo. Já o preconceito é uma avaliação afetiva que possuímos sobre um grupo. O preconceito tem a ver com quanto que, de um modo geral, você gosta ou não dos membros de um grupo. Você pode estar consciente desse preconceito e até mesmo tentar convencer os outros a sentir o mesmo que você sente por um grupo, mas nem todo preconceito é assim.
Também ocorre o que chamamos na psicologia de preconceito implícito. É uma avaliação que possuímos sobre um grupo, mas que não necessariamente temos consciência dela. Ainda assim, o preconceito implícito pode nos levar a agir preconceituosamente com outros, mesmo que de maneiras mais sutis e veladas. Por exemplo, em um estudo, pessoas que tinham um preconceito racial implícito maior eram menos simpáticas e comunicativas quando interagiam com o negro. Tanto estereótipos quanto preconceitos podem levar uma pessoa a discriminar alguém. A discriminação ocorre quando uma ou mais pessoas são tratadas de um jeito diferente por serem percebidas como parte de um grupo. E esse tratamento diferenciado pode tanto desfavorecer quanto favorecer a pessoa discriminada. O exemplo radical disso foi a segregação racial estabelecida no Apartheid, que prevaleceu como regime político na África do Sul até os anos 90. Reconhecer que as pessoas categorizam automaticamente tanto cadeiras quanto pessoas não é o mesmo que validar ou concordar com esse fato. Negar que isso ocorre não resolve o problema, por pior que seja reconhecer isso. A violência ou desfavorecimento de qualquer pessoa pelo mero fato de ela ser percebida como parte de um grupo é algo que não desejamos em uma sociedade democrática, já que um dia alguém pode querer agir assim com você por achar que você faz parte do grupo que ela não gosta. O conhecimento sobre o preconceito pode nos ajudar não só a entender os aspectos mais básicos da nossa mente social, que influencia várias das nossas interações com os outros no dia a dia, mas também pode nos ajudar a diminuir o preconceito, ou pelo menos o seu impacto no comportamento das pessoas. Muito bem, uma conta. Nós temos aí o Atlas da Violência, que fala para cada 100 pessoas mortas por homicídio, quase 72 são negras. Estamos vendo ali, num aspecto psicológico, que nós temos o quê? Isso já está implícito na gente, né? Então, assim, categorizar o negro como uma coisa ruim já é uma coisa quase que natural, né, daquelas pessoas que já vêm formando a sua concepção. Como é que a gente muda esse espectro e como é que a gente faz com que essa questão da autoestima ela aflore e o Estado seja responsável por essa igualdade de pessoas, né? Essa igualdade de categorização de seres humanos. Somos todos seres humanos. Bom, eu acho que essa violência toda não tem a ver com autoestima, né? Porque quem geralmente não tem autoestima ou é citado como ter uma baixa estima, baixo autoestima, eu nem sei porque é baixo autoestima, mas que a pessoa não tenha, geralmente ela não tem se tratando da pessoa negra, ela não tem por N fatores sociais, né? Igual eu já citei, começa às vezes lá no livro de história na escola, né? A população negra não construiu porcaria nenhuma nesse país, né? O que ela fez foi ser escravizada e foi escrava, nem escravizada, foi escrava e ponto. Então, como construir nessa criança uma autoestima? Como? Se ela não se vê retratada. Aí essa criança cresce às vezes em locais onde a violência vai sendo posta. Aí a gente tem a casa das periferias, né? Todo mundo acha que toda periferia é violenta, sabendo que qual é a maioria das pessoas dessa periferia, né? De 70% a mais são pessoas pretas. Então, não é a autoestima que causa, não ter autoestima que causa a violência, né? O que causa a violência é o racismo, seja ele de quem mata, porque esses 72 pessoas entre 100 ou um pouco mais, provavelmente a maioria deve ser jovens, provavelmente. Entre 15 e 29 anos. Isso, pois é. A maioria. A juventude que está sendo morta aí. Por que essa juventude negra está sendo morta? Porque ela é uma juventude periférica, porque ela é uma juventude do hip hop, ou porque eles consideram que essa juventude negra é criminosa. Aí é a questão da criminalidade, né? Somos criminalizados, né? Ser negro é ser criminoso. Ser jovem negro nesse país é ser um criminoso. É igual aquela história que às vezes eu discuto com algumas pessoas que são da segurança pública. O que é um cidadão suspeito? E a gente sabe que é um cidadão suspeito, né? Para começar, já é um cidadão suspeito se for pessoa negra e estiver em determinado local e estiver vestida dessa forma, é um cidadão suspeito. Né? Então, quer dizer, não é a estima dessa pessoa que faz isso. O que faz isso é o estereótipo. Isso, é o racismo criado em cima da população preta, de que essa população não é gente, é criminosa, e criada principalmente em cima da juventude negra. Né? E uma juventude negra que nesse país vem cada dia mais se rebelando contra o racismo. Né? Então, ser jovem negro também ativista é perigoso, como o caso
da vereadora que foi morta no Rio de Janeiro, que é outro perigo, né? Hoje em dia a gente tem que preocupar com os nossos filhos, que nós mães nunca ficamos sossegadas quando os nossos filhos, né, filhos e filhas, mas mais os filhos em si, estão na rua, e agora a gente tem que se preocupar com os nossos filhos que também são ativistas, porque, né, eles se rebelam contra o racismo. E aí também aproveita-se a história do cidadão suspeito para matar essa juventude. Ou então para dizer assim, morreu tantas pessoas na periferia tal. Tava no tráfico, talvez. Aí quando você vai ver os pais ou a família daquele jovem, tava nada. Não tava, não tinha criminalidade nenhuma. E se tinha, quem deu o direito, o outro, né, de matar? Quem dá o direito à pessoa de achar que um corpo negro não vale nada? É só um corpo. Não é assim, é uma vida. Não é só um corpo, é uma vida. E junto dessa vida tem outras vidas que se vão com essa vida. Então, a questão é o racismo. Tudo a base disso é o racismo, que precisa ser desconstruído na sociedade brasileira. Então, a gente precisa ter uma boa vontade nessa desconstrução. Mas eu acho assim, quem está sentadinho no seu conforto, de ser pessoa pele clara, raramente vai sair do seu conforto e também combater o racismo, porque o racismo ele não tem que ser combatido pela população preta, né? O racismo deveria ser combatido pela população pele clara desse país, né? Porque é ela que pratica o racismo, é essa população que são descendentes das pessoas que criaram, né? E foram fortalecendo o racismo. Então, por exemplo, a população pele clara deveria, né, estar conosco nesse combate. Eu não estou dizendo que não tenha pessoas neste combate, tem. Mas não é um número significativo. Se nós somos aí 56% da população, sobra aí 44%. O que está fazendo 44% não população negra nesse país para combater o racismo? Sim. Então, pensando nisso que a gente está discutindo aqui, uma reportagem que passa em horário nobre da televisão, 19 jovens negros foram mortos na periferia do Rio de Janeiro. Tem um peso X. E se passar, turista dinamarquesa é baleada e morta no Rio de Janeiro. Tem um peso completamente diferente, não tem? Completamente diferente. Se fala uma turista negra... Santa Catarina, no Rio de Janeiro, foi assassinada. Exatamente. O peso de 19 jovens negros não chega a uma turista de pele clara, olho azul, branca, vindo de outro país, desenvolvido, entendeu? A gente aqui dentro, que ela falou, é muito importante, a gente aqui dentro não dá devida importância para o que está acontecendo, para o racismo e a violência que está intrínseca na sociedade. Precisa da ONU soltar um relatório, precisa um outro órgão internacional soltar o relatório, precisa de um monte de conferências acontecerem para que as pessoas falem assim, opa, peraí, aí precisa do IPEA falar uma coisa, mas você não vê a repercussão disso na mídia. Pois aí, o IPEA fala que de cada 100 pessoas mortas por homicídio, 72 são negras. Você não vê, só fala que o Atlas da Violência é o Atlas da Violência que morreram 59.080 pessoas por homicídio. Tá, mas quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? É essa dissecação que eu estou tentando fazer desde semana passada, né? E vamos tentar continuar essa semana, e vamos levar para o mês de julho essa discussão também, porque quem são essas pessoas que têm morrido? Porque isso não é só um dado. Não é só um dado. É só um dado como outro qualquer e não vai fazer diferença. Né? Porque isso é genocídio, né? É genocídio. É o embranquecimento da pele negra. Lakota, como é que você viu e como é que você recebeu aquela situação dos alunos da PUC do Rio de Janeiro, que num evento de jogos jurídicos, para desfazer ou para manter esse estereótipo de superioridade entre brancos e negros, imitam macacos e jogam banana em outros alunos de direito de outras faculdades. Como é que você recebeu? Você chegou a ver essa matéria? Como é que você recebeu? Eu vi, gente, mas isso é um fato corriqueiro dentro das universidades, né? Não é divulgado, mas é um fato corriqueiro, né? Novamente, o racismo, ele está dentro da sociedade brasileira. Isso em qualquer lugar que você esteja, né? E nas universidades não é diferente. É que nem cotista sofrer violência na universidade. Isso também está se tornando uma coisa comum nesse país, né? A partir das cotas. Os cotistas serem agredidos nas universidades.
Então, aí fala assim, mas dentro de uma instituição de educação, com pessoas que estão estudando na defesa do outro, fazem isso. Mas eu costumo dizer que pessoas são pessoas. Né? E às vezes são pessoas em qualquer lugar que elas estejam. E se elas são pessoas criadas para refletirem o racismo, independente de onde elas estão, elas vão repetir o racismo. Elas vão repetir. Porque esses jovens vieram de famílias que disseram para eles que ali era o lugar deles e de ninguém mais. De ninguém mais que não fosse pele clara. Então, assim, eu sinceramente, não me assustei com o fato, tá? Não me assustei, porque nós que sofremos o racismo, infelizmente, lidamos com isso no nosso cotidiano. Então, não me assustei. O que precisa como dizer assim, ser apurado os fatos, realmente tomar as medidas cabíveis num caso desse, e é o que não se faz, né? Por exemplo, eu sofri essa violência desse homem pregando na Praça 7 em novembro do ano passado. Até agora, eu não fui chamado, porque assim, né, você vai lá, até o doutor Gilberto Silva acompanhou, você vai lá, né, fez o boletim de ocorrência, depois de ficar de 8 horas até 15h30, né? Aí fez o boletim, aí eu perguntei, doutor Gilberto, e agora, qual é o próximo passo? O juiz vai chamar vocês dois para uma audiência. Foi em novembro do ano passado. E até agora eu não fui chamada para nada. E ele voltou a pregar na Praça 7. De novembro até um mês e pouco atrás, eu não tinha o visto mais. Mas ele já está, tem mais ou menos um mês que ele voltou a pregar na Praça 7. Para a gente encerrar, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo? E a Nila fala muito isso, assim, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai resistir. E, em cima desse mote, qual que é a mensagem que você deixaria para as pessoas? Nós somos resistência, né? Isso faz parte, infelizmente tem que dizer que isso faz parte de nós, população preta, nesse país e em qualquer canto do mundo. Gente, não tem outra mensagem, né? Saia do seu comodismo de pessoa pele clara e vamos fazer o combate ao racismo. Aí a gente vai ter uma sociedade mais humana, mais igualitária, mais feliz, né? Com menos problema de violência, menos que eles chamam de criminalidade, que aí criminalizam a população preta. Então, saia do seu comodismo de ser pessoa pele clara e vamos fazer enfrentamento, combate ao racismo. Léo, muito obrigado pelo programa. Eu agradeço, você ter vindo aqui e me ajudado a fazer esse programa com essa pessoa maravilhosa que é. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. E daqui a pouco a gente vai comer um pão quentinho, tá bom? Ótimo. Então, tá certo. Um grande abraço para todos vocês. Amanhã tem mais programa, tem mais Cultura Geral. Não vou pegar o Alessandro de surpresa. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E EPREV, em defesa da Previdência.